E a Rússia lançou ataques massivos contra a Ucrânia. A capital Kiev foi bombardeada e, infelizmente, 4 pessoas morreram. Quase 100 ficaram feridas. Foi um dos piores ataques desde o início da guerra. Mais de 600 drones e 90 mísseis, incluindo um Oreshnik. O míssil hipersônico russo tem capacidade para transportar ogivas nucleares e só foi disparado outras 2 vezes, sempre com explosivos convencionais. A ofensiva atingiu Kiev e áreas próximas. Neste vídeo, é possível ver o momento exato em que um míssil atingiu um prédio na capital ucraniana, provocando uma forte explosão. Impactos como esse foram sentidos várias vezes ao longo da madrugada. Moradores de Kiev se abrigaram no metrô. Foi aterrorizante, assustador. Estamos aqui há mais de 3 horas, ouvindo as explosões lá em cima, disse a ucraniana Natalia Svarit, de 62 anos. A Ucrânia divulgou vídeos que mostram a destruição após o ataque. E o presidente Volodymyr Zelensky chamou os russos de malucos ao visitar um prédio atingido em Kiev. Ele disse que a ofensiva destruiu apartamentos, escolas e até o museu de Chernobyl. Líderes europeus condenaram o ataque e classificaram o disparo do Oreshnik como uma escalada. O Kremlin confirmou ter usado o míssil hipersônico. A ofensiva foi uma resposta ao ataque que atingiu um dormitório estudantil em Luhansk, região da Ucrânia controlada pelos russos. 21 pessoas morreram. O Kremlin acusa a Ucrânia de crimes de guerra, enquanto Kiev nega que o prédio fosse alvo. Eu te conto agora que tem atualização sobre a Rússia e a Ucrânia e sempre registros muito sensíveis. A Rússia fez um ataque massivo contra a Ucrânia. Foi agora durante a noite. Kiev, a capital, foi alvo deste ataque. 4 pessoas morreram. Vocês vão ver uma imagem que é possível ver o exato momento. Vejam aí. Está vendo um clarão? E tem um astral ali de amanhecer, né? Mas era tão grande o clarão que quando essa imagem começa, você vê que é tudo meio esbranquiçado, até entender que é de fato um ataque. Vejam ali mais uma vez. Vai aparecer para vocês aqui a imagem. Agora um míssil cruzando o céu e o sistema antiaéreo, antibombas, né? O anti-ataque funcionando. Esse míssil atingiu um prédio na cidade, gerando então uma grande explosão, como vocês perceberam. Impactos como esse foram sentidos em várias regiões, várias vezes ao longo da madrugada. Quando eu digo várias regiões, em Kiev, tá? E também nos arredores da capital, que registraram um dos maiores ataques russos até agora no conflito. Mais de 600 drones e 90 projéteis foram disparados pela Rússia. Além de 4 pessoas mortas, há mais de 80 feridos, segundo as autoridades locais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou os locais já atingidos na capital. Você vê aí algumas imagens, estão vendo a comitiva e o presidente Volodymyr Zelensky ali junto com essas pessoas. Ao fazer a visita, ao falar com a imprensa, ele chamou os russos de malucos e disse que Moscou usou mísseis supersônicos de longo alcance. O Kremlin, o que dizem os russos, né? O Kremlin, por sua vez, confirmou de fato o uso desses mísseis. Esse tipo de projétil, que é capaz de carregar uma ogiva nuclear, só foi adotado outras 2 vezes no conflito, sempre com explosivos convencionais. Ele tem capacidade para carregar a ogiva nuclear, mas ele é usado com aquilo que eles chamam de explosivos convencionais. Zelensky afirmou que a Rússia precisa sofrer as consequências, precisa então sentir exatamente o que eles estão sentindo após esse ataque. Bom, o ataque foi uma retaliação à Ucrânia, por supostamente ter atingido na semana passada um dormitório estudantil em uma região do território ucraniano, mas que é controlada pelos russos na guerra. 21 pessoas morreram, incluindo muitas mulheres jovens. As buscas por vítimas deste ataque em questão já foram encerradas. Moscou acusou Kiev de crimes de guerra, mas os ucranianos negam responsabilidade e dizem que pretendiam atingir uma base militar. E lembrando que desde o começo desse conflito, a Rússia não chama de guerra, ela chama de operação militar especial.
e disse que é isso que eles fazem, uma operação militar especial. E a gente fala agora sobre a Rússia. O presidente do país ordenou uma retaliação contra a Ucrânia. A ordem vem após um ataque atingir um dormitório estudantil. 16 pessoas morreram após esse ataque, que foi em Luhansk. É uma área do território ucraniano, mas que com a guerra passou a ser controlada pelos russos. Priscila Asbeck é quem está com a gente novamente, ao vivo de Nova York. E Asbeck, como é que tem sido essa reação a este ataque e que matou 16 pessoas dentro de um dormitório estudantil? Mais uma vez, a todos que nos acompanham, o presidente Vladimir Putin, presidente russo, inclusive, ordenou uma retaliação a esse ataque que, segundo as autoridades russas, deixou 16 mortos. Um ataque que foi feito por drones ucranianos a um dormitório universitário, como você disse, fica em Starobilsk, que é uma cidade que fica na região de Luhansk, que é uma das 4 regiões ali do leste da Ucrânia que foram ocupadas pela Rússia, junto também com Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Putin ordenou que o Ministério da Defesa apresente propostas de resposta a esse ataque ucraniano e, segundo a agência de notícias estatal russa, o número de mortos subiu nessa manhã de sábado para 16. Esse ataque aconteceu nessa sexta-feira e 5 pessoas ainda permanecem sob os escombros. O chefe da administração russa na região disse, inclusive, que são 11, divulgou mais detalhes de uma lista preliminar de vítimas e falou que de 11 vítimas dessas 16, a maioria seria de mulheres de 19 anos. As Forças Armadas da Ucrânia dizem que a mídia russa está divulgando informações manipuladas e disse também que atinge apenas infraestrutura militar e instalações usadas para fins militares. Eles também disseram que entre os alvos atingidos na manhã de sexta-feira estavam um dos quartéis generais da unidade Rubicon, que fica nessa região de Starobilsk, e eles falam que esse quartel é um quartel onde fica também um complexo que é um dos mais avançados para a tecnologia russa de drones. A Ucrânia tem intensificado os ataques à Rússia, inclusive nessa semana reivindicou 2 ataques. Um deles atingiu um centro de treinamento de pilotos de drones em Snizhny, que é uma outra cidade que foi ocupada pelas forças russas da Ucrânia, e esse ataque matou pelo menos 65 pessoas, segundo um comandante ucraniano, e a CNN confirmou por geolocalização que de fato esse ataque teria acontecido nessa região e nesse centro de treinamento de pilotos. E um outro ataque também atingiu uma sede dos serviços de segurança russos e também um sistema de defesa aérea na região de Kherson, matando e ferindo quase 100 russos. Essas alegações por parte da Rússia as alegações ucranianas, por parte dessas mortes de russos nesses ataques é uma alegação incomum com um número tão alto de mortos, e
a CNN tentou confirmar essa informação, tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia, ou de forma independente, mas ainda não obteve uma confirmação. Portanto, esses números são números que foram divulgados pelas forças ucranianas. E aí, só para finalizar, Elisa, nessa semana também a Ucrânia lançou o maior ataque a Moscou em mais de um ano, usando 500 drones, e também, segundo informações da CNN, a Rússia vem perdendo terreno e sofreu a primeira perda líquida de território desde agosto de 2024, no mês passado. Portanto, os ataques ucranianos se intensificando contra o território russo, também regiões ocupadas, e com a Rússia perdendo pela primeira vez território líquido desde agosto de 2024.